o que ela fez será contado em sua memória. Eu vos asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, aonde o Evangelho for anunciado, o que ela fez também será contado em sua memória. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa mulher era uma mulher metida, porque ela não foi convidada para entrar naquela casa. Ela não foi chamada para jantar. Simão não mandou um convite para ela. Simão não chamou ela para sentar à mesa. Mas mesmo assim, sem ser convidada, ela adentra naquela casa. Ela enxerga Jesus, os seus discípulos, enxerga Simão sentado ao redor daquela mesa, e ela silenciosamente, sem dizer uma palavra, faz algo que rouba toda a atenção daquele jantar solene, e ainda coloca o seu nome, um legado, coloca o nome dela, o ato dela, memorizado, ou estampado, eternizado pela história do Evangelho no mundo inteiro. Porque quem falou isso aqui foi Jesus, irmão. E quando Jesus fala uma coisa, nós precisamos dizer só sim e amém. Tanto é que isso aconteceu há muitos anos atrás, e hoje nós paramos para falar dela. Ou seja, o que Jesus disse não é mentira, é uma verdade. Porque ela não morava no Brasil, mas o Brasil está ouvindo falar o que ela fez. Preste atenção numa coisa. Todo homem, quando eu digo homem aqui, eu estou falando de homem e mulher. Todo homem, todo ser criado, todo ser humano, todo homem e mulher, eles têm uma história. Todo homem tem uma história, sem exceção. Você tem uma história. Você tem uma história. Até uma criança de colo já tem uma história. Todo homem tem uma história. Agora, como que a história é construída? Uma história, ela é construída no dia a dia. Todos os dias nós escrevemos ou construímos ou elaboramos a nossa história. Agora, uma história, ela só é marcada com atitudes relevantes, com ações extravagantes, com atitudes ousadas. Uma história, ela pode ser construída no dia a dia, mas ela só é marcada e perpetuada quando nós fazemos algo que sai do contexto rotineiro, que sai do contexto normal, que muda a atmosfera do ambiente onde nós estamos inseridos, construindo a nossa história. E é claro, irmãos, que uma história, para ela ser feita dessa forma, ela só é feita por homens e mulheres que não contabilizam os riscos, que não fazem cálculos no meio do caminho do que pode acontecer, ou do que podem pensar de mim, ou do que vão falar de mim. Mas uma história, quando ela é marcada, quando ela é relevante, ela é feita por pessoas que estão despojadas da sua própria reputação e estão buscando fazer algo tão marcante que, ainda que elas sejam questionadas e confrontadas, elas vão até o fim, até que elas levem a cabo o propósito pela qual elas determinaram o seu coração. E isso, irmão, você diz amém, é legal, porque eu acredito que pessoas boas fizeram história assim, mas homens ruins fizeram história assim também. A verdade é que uma história só é marcada por pessoas ousadas. E se você chegou aqui cansado pelo sol causticante que você pegou hoje na praia, que eu estou vendo que você está mais coradinho, e fica bonito e coradinho, cansado pelo dia que você teve, talvez a lasanha pesou depois do almoço, hoje teve lá, meu cunhado estava lá de frango e de carne. Ei, ainda assim, Deus te trouxe aqui para introduzir essa mensagem no teu coração. Essa introdução não é uma palavra para nós entrarmos no texto. Essa introdução é uma palavra para penetrar o teu coração. Talvez alguns de nós que estamos aqui precisem de uma dose maior de ousadia nessa noite. Porque do que vale nós vivemos dia após dia contabilizando uma rotina que nunca muda e que nunca marca ou nunca faz nada relevante.
A ousadia vai marcar não somente a sua história, mas potencialmente a história de muitos. Agora, além de ousadia, preste atenção, uma história, ela é fruto do clamor de uma alma, ela é fruto de uma paixão incansável, ela é fruto de um coração diligente, obediente, que não se aquieta enquanto não viver e ver aquilo que Deus havia prometido para esse coração. Preste atenção, nós estamos diante de pessoas, de homens e mulheres que carregam promessas sublimes da parte de Deus. Todos vocês aqui que estão presentes, sem exceção, do menor ao maior, tem promessas de Deus sobre a sua vida. Existem coisas que Deus disse ao seu respeito quando você ainda estava no ventre da senhora, tua mãe. Existem coisas que o Senhor falou acerca de você quando você nem era ainda gente, você era um embrião. Como o Marcos pregou aqui domingo passado, um embrião. E talvez essas coisas foram sendo ditas para você durante os anos. Eu tive uma vez, vou contar uma história para você rapidamente. Uma vez eu cheguei na casa da minha tia Ju, a tia que mais faz doce na família. Quando eu cheguei, eu nem visitei ela mais para engordar. Essa minha tia, ela me sentou numa mesa. Agora eu vou estragar o câmera, porque a mesa naquela região de Betânia, ela era dessa altura assim, ó. Se sentava assim no chão, ela era dessa altura. Jesus sentava-se numa almofada, por isso que a mulher conseguiu rapidamente ungir a cabeça dele. E eu sentei na mesa com a minha tia, em uma daquelas noites, e ela puxou umas cartas amarelas, Marcelo. Amarela mesmo, sabe aquela carta guardada. E ela falou: meu filho, essa carta aqui é do seu tataravô e do meu bisavô. Eu falei: eita, pirou a tia agora, tá ficando saudosista. Mas quando ela começou a ler a carta, naquela carta continham-se melodias, salmos e orações. E uma delas, aquele senhor que eu nunca vi na minha vida, ele dizia: eu oro, presbiteriano, disse: eu oro para que assim como o Evangelho alcançou a minha casa e me tornou um ministro desta causa, que ele venha alcançar os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos, até a quarta, 10. E foi orando pelas gerações. E ela falou assim: está vendo? Essa é a sua geração. Todos nós temos promessas nas nossas vidas. Uma vez houve pessoas que orou por você que você nem sabe. Jesus orou por você em João 17. Jesus disse que algo iria acontecer genuinamente conosco quando ele orou com os seus discípulos, dizendo: Senhor, eu oro para que nós aqui sejamos um, como eu e tu somos um. Agora, não só oro por nós que estamos aqui, eu oro por aqueles que vão se converter. Eu oro pelo Marcos, pela Camila, eu oro pela Aline, eu oro pelo Leandro, eu oro pelo Leão, eu oro por aqueles que ainda vão se converter. Jesus orou por você. Você tem promessas sobre a sua vida. E tudo que você precisa nessa noite é entender, querido, que existe uma promessa que está vigente, e se você se agarrar nela com diligência e partir para cima daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, você não só vai talvez viver uma vida relevante, mas deixar um legado para que outros enxerguem aquilo que você fez, que foi marcante, que marcou a sua geração. Glória a Deus pelo meio, seja amém. Glória a Deus. E sabe o que é interessante? Quando Jesus declarou sobre a atitude dessa mulher, o que Jesus estava dizendo é: mulher, até que tudo isso se cumpra na sua vida, a sua história, ela continua. Hoje eu quero pregar sobre história. Eu estava pensando lá em casa sobre a nossa história. A nossa história como igreja. A nossa história enquanto congregação. A nossa história enquanto a nossa movimentação. A nossa história, a história que Deus tem escrito
das nossas vidas, a história, os capítulos, os novos capítulos que Ele tem desenrolado, os capítulos que ainda não foram esboçados por Ele, mas já tem tópicos. Eu parei para pensar essas coisas, Nanda. Eu falei, London, Lincoln, Inglaterra, é só um tópico, é uma história a ser escrita. As histórias sendo escritas. E uma das coisas que veio no meu coração, a primeira delas, e por favor se atente a isso. Jesus disse, o Espírito ministrou no meu coração, lembre-se bem, que uma história não é um conto. Existem diferenças entre um conto e uma história. E eu posso talvez enfatizar aqui, para deixar bem diferenciado, uma história não é um conto de fadas. Uma história não é um conto de fadas. Às vezes nós esquecemos que aquilo que nós estamos vivendo, fazendo e escrevendo com as nossas vidas é uma história e não um conto de fadas. Pastor, por que você diz isso? Porque um conto de fadas, você coloca o final que você quiser, você coloca o meio que você quiser, você coloca o processo que você quiser, mas uma história, ela é submetida por vários processos que às vezes nós não queremos. Ela passa por meios que talvez nós não almejamos. Ela tem curvas que talvez nós não viraríamos se nós estivéssemos no controle, na direção. Então isso que diferencia uma história de um conto de fadas. Um conto de fadas sai tudo bonitinho, tudo é encantadinho, tem aquele purpurina que faz mágica, tem a varinha, tem a nuvenzinha que move, tem tudo. Mas uma história real, vai haver conflitos, vai haver afrontas. Ainda quando o nosso coração estiver predisposto a viver coisas genuínas, ainda quando o nosso coração estiver disposto a fazer aquilo que é genuíno, verdadeiro, real, ainda assim nós vamos passar por confrontos. Essa é a hora que você tem que dizer amém. Amém. É verdade. Sabe por que, irmãos, que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque é fácil pintar um conto de fadas no século 21. Eu te conto alguns. É só você abrir o Facebook. Tem história, 30 segundos. Na praia. Coloca que tem celular, irmãos, que é magnânimo. Tem vários filtros. Então enche de filtro e faz uma história bonita. Faz uma história bem contada, bem elaborada, no ângulo certo. Não, de perfil eu sou bagunça. Deixa eu arrumar o meu cabelo. E a história começa a ser contada de acordo com aquilo que nós queremos mostrar. Mas será que tudo aquilo é a história real? Será que eu e você vemos no Facebook conta a história das pessoas? Será que aquilo que nós vemos nos stories, porque é story que chama, é a realidade daquilo que nós realmente vemos, de quem as pessoas são? Entra no gabinete da Andréia e pergunta para ela quantas pessoas que ela atende que tem um Facebook bonito, mas uma história ruim. Eita! Porque tem uma história boa no Facebook, até no WhatsApp tem história agora. Não tem? Você aplica, faz história. Não tem? Eu acho que o dono do Facebook, ele ficou tão chateado com o Snapchat, só os fortes vão entender, que ele fez história de tudo que ele tinha. Ele falou, eu tenho WhatsApp, Facebook, Instagram, eu vou fazer história para todo lado, quero ver se Snapchat me encher a paciência mais. Ele fez o próprio story dele. Eu não conheço o camarada, nem conheço ele, o Zuckerberg, não conheço. Mas ele ficou birrento, porque o outro amiguinho não quis vender para ele a historinha. E aí ele fez historinha de tudo aquilo que ele tinha. Porque uma história real, você tem que aprender a levar nãos. O conto de fada, quando você faz não, você vai no computadorzinho e escreve algo legal. Quem está comigo me amando ainda aqui? Amém. Glória a Jesus. Agora deixa eu falar para você, quando existe um desejo
genuíno de fazer uma história, de marcar uma história, vão haver questionamentos, perseguições, decepções e até confrontos. Eu pergunto a vocês: o desejo de jogar um vaso com algo raríssimo na cabeça de Jesus era genuíno, era justo, era digno ou não era? Era ou não era? Agora, aquela casa era de Jesus com os seus discípulos ou era de Simão o leproso? Quem é que podia reclamar com aquela mulher de ter entrado de supetão? Era só Simão. Agora, na história real, que não é um conto de fadas, muitas vezes aqueles que vão questionar as nossas atitudes são pessoas inesperadas, e que às vezes não tem nada para questionar, não tem nem direito de questionar, mas que questionam. Porque a história real é escrita assim, Alex. A história real não é feita de alguns filtros ou de um celular moderno. A história real não é feita de 30 segundos ou de 1 minuto, que é um videozinho bem editado com uma musiquinha cantarolando atrás. A história real existe confrontos. Eu fico imaginando aquela mulher entrando naquela casa, e agora eu estou impartindo meu coração com você. Eu fico imaginando aquela mulher entrando na sua casa. Deixa eu dizer para você uma coisa: a vida daquela mulher estava naquele jarro. Aquilo ali, há quem diga que aquilo ali era o dote de casamento dela. Era o que a família juntou para ela, para poder dar o dote para quem ela iria se casar. E agora, quando aquela mulher entra com aquele jarro, que eu não sei se era grande ou pequeno, vou colocar assim, com cuidado. Quando ela entra com aquele jarro ali, para derramar na cabeça de Jesus, ela estava dando tudo aquilo que podia mudar o contexto da história dela. Aqui está o que pode causar ou fazer que eu tenha uma aliança com um homem. Aqui está aquilo que pode me deixar ser uma viúva, uma solteirona para sempre, ou aquilo que pode me aliançar com alguém para sempre. E ela entra com aquilo, nem querendo saber o que Simão ia dizer para ela, nem querendo saber que se Simão estava servindo o melhor peixe de Betânia ou o pior peixe de Betânia. O que ela queria saber, ela queria estar naquela mesa baixa aonde estava Jesus, e com toda a ousadia que ela tinha, ela iria se aliançar com ele para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Ei, Jesus! Deixa eu falar para você uma coisa. Tem vezes que nós precisamos usar a nossa ousadia. A nossa ousadia, ainda que sejamos questionados, para viver algo que vai trazer uma aliança eterna com alguém eterno para sempre. De coração, de todo o meu coração, eu digo isso para você nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite para visitar mais uma igreja. Talvez você entrou aqui nessa noite para assistir mais um culto, mas você nunca fez uma aliança genuína com Cristo Jesus. Talvez chegou a tua noite de você despojar de tudo aquilo que você tem e derramar sobre ele o seu tudo e dizer: mestre, eu quero me aliançar contigo. Eu quero me aliançar contigo. Ah, mas o que vão falar aqueles que estão ao lado de mim? O que vão falar os discípulos? O que vão falar as pessoas? Não importa. Se a tua atitude chamar a atenção do coração do mestre, todo o ambiente vai saber que aquilo que você fez era genuíno a partir do teu coração. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Que nós nos importamos muito com as pessoas. E eu não estou agora aqui sendo aquele cara extremista. Ah, não importa o que os outros vão falar. Obviamente que nós temos que ter uma boa procedência, a gente tem que ter um bom comportamento. Agora, no quesito daquilo que é genuíno, que é real dentro de nós, que é o anseio da nossa alma, que é o desejo de vivermos algo real, nós não podemos nos importar com ninguém. Amém. Eu pergunto para você: qual foi a última vez que você fez alguma coisa extravagante para Jesus? É uma pergunta simples. Qual foi a última vez que você fez algo extravagante para Jesus? Não sei, irmãos,
mas eu sinto em meu espírito que esse esboço aqui já ficou para trás faz tempo. E eu vou dizer para você uma coisa: tem gente aqui que já viveu grandes experiências com Jesus, e você se tornou um saudosista hoje. E Jesus está esperando você jogar o vaso de alabastro sobre a cabeça dele de novo. Jesus está esperando você ser extravagante de novo. Você já dançou, irmãos, quando ninguém viu. Você já dançou quando as pessoas não te enxergavam. Você já fez coisas quando ninguém te enxergava, mas você fazia com Ele, para Ele, e tão somente com Ele, e tudo aquilo ali valia a pena para você. Ainda que os outros diziam que você era beato, ainda que os outros diziam que você estava sendo radical demais, ainda que os outros diziam que você estava indo na igreja demais, aquilo te trouxe até aqui e tem te sustentado por muito tempo. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está com saudade de algo extravagante. Qual é a nossa extravagância para Cristo Jesus? Aonde está a nossa atitude extravagante para Cristo Jesus? Qual foi a última vez que a gente chamou a atenção dele? Irmãos, não sei porquê essa palavra vive me perseguindo agora, desde a mulher com fluxo de sangue. Qual foi a última vez que nós chamamos a atenção dele? Qual foi a última vez que Cristo foi o nosso juiz perante as pessoas que teciam crítica por nós? Fica comigo, eu vou acabar já já. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez algo ao ponto das pessoas te criticarem e depois o próprio Deus otorgou a sua atitude dizendo: isso me agradou, isso trouxe glória para o meu nome? Ah, ninguém te entendeu, mas eu te entendi. Eu contemplei o teu coração, eu vi o que estava passando lá dentro, eu vi o que estava acontecendo lá dentro, e eu me agradei disso. Glória a Deus. Todo mundo veio a entender que aquilo que você fez era genuíno. Irmãos, quem aqui já tomou banho de chuva? Levanta a mão aí que eu quero ver esse banho de chuva. Rapaz, vocês são quase todo mundo, né? Quem não tomou ainda dá tempo, irmão. Fique tranquilo. Não temas, Ele é contigo. Vai pra chuva quando chover. Viu? Irmãos, tomar banho de chuva era a coisa mais gostosa do mundo. Era a coisa mais gostosa do mundo. Ei, estava todo mundo em casa, aquele povo passava de guarda-chuva assim, não era? Passava assim, e você estava lá assim, ó. Que coisa boa! Aquilo que todos temiam, você desfrutava. Aquilo que todos corriam para se esconder, você se expunha com liberdade, com alegria. Aquilo que todos falavam que não, vai pegar um resfriado, vai nada, eu vou me alegrar, vou fazer história, vai ficar na minha mente para sempre. Quando aquele pastor perguntar quem tomou banho de chuva, eu levanto a minha mão. Ei, e a sua história sendo escrita junto com Jesus? Quais são os momentos marcantes dessa história? Aonde é que está os banhos de chuva que você já tomou com Ele? Na onde que fica no relatório que vocês têm entre vocês o momento que foi mais marcante? Aquele momento que você fala: cara, que saudade. Você está doido, Jesus? Eu falo assim, tá? Você está doido, Jesus? Olha o que você está fazendo comigo. Eu me lembro, eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, quando eu voltei pela segunda vez para a América do Norte. Foi quando eu conheci a pastora Fernanda. E eu voltei para lá e tinha um pastor. Esse pastor é capaz de assistir. O pastor Miguel, um porto-riquenho. Eu estava voltando em fogo, empolgado para Jesus. Empolgadão de mim. Empolgado. Aí eu participei de um culto com eles. E no outro dia ele foi lá em casa arrumar o carro dele. Que tinha um mecânico lá em casa. Na América faz o que puder, né? Parou no estacionamento, o cara pega um macaquinho e começa a falar. Esse cara disse assim, esse pastor: Joãozinho tá aí, me chama de Joãozinho. Eu era maior que ele, chama de Joãozinho. Joãozinho tá aí.
quer falar com ele. Eu estava na cozinha, abrindo a geladeira assim, ó. Estava colocando a mão na geladeira. E esse cara fez assim nas minhas costas. Eu virei. Quando eu virei, ele foi me encurralando para cima da geladeira. Eu fui fazendo assim. E ele com aquele jeitão hispano dele. Mijo! Ainda hoje. Ainda hoje. Você vai viver uma experiência com Deus que você nunca viveu. Eu falei, eita glória. Esse cara veio aqui me encontrar mesmo. Naquele dia, eu entrei no meu quarto, eram umas 9 horas da noite. Eu fechei a porta do meu quarto, liguei uma televisão. Aí comecei a ficar pensando naquele episódio. Desliguei a TV, tentei dormir, não consegui dormir. Eu não sei exatamente o horário, mas eu fiquei naquele impasse. Não assisto TV, não consigo dormir. Eu vou cair dentro dessa palavra que esse cara falou. Eu me lembro que eu me ajoelhei, estava num colchão no chão, tinha chegado fazia pouco tempo lá. E eu falei, Senhor, se isso que esse cara falou é verdade, eu quero viver essa experiência. Deixa eu viver essa experiência genuinamente. Irmãos, quando eu disse isso, dentro do meu quarto, daquele quartinho que eu estava, começou a vir uma ventania, meu irmão. E começou a jogar as coisas no chão. E jogava, a janela batia, minha mãe acordou, minhas irmãs acordou, bateram na porta, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. O cara falou que eu ia viver uma experiência, quando ele falou isso aí, ó. E uma ventania, minha mãe, fecha a porta então, meu filho, vai orar, fica quietinho aí e tal. E ela, de coração, irmão, ela entrava, o cabelo bagunçava, era uma ventania. Até a hora que eu caí de boca no chão chorando. E tudo que aconteceu foi aquele vento. Sem ar, sem ventilador, sem nada ligado. E aquela foi uma experiência que marcou a minha vida com 17 anos. Todas as vezes que eu conto para alguém alguma coisa, eu falo daquela experiência. Entre outras, esporádicas. Mas a pergunta é, se eu tivesse lutado com o sono e não tivesse buscado a Jesus, Senhor, faz cumprir essa palavra, teria acontecido alguma coisa? Deixa eu perguntar para você, o que Jesus disse para você que você não está requerindo, irmãos, para que aconteça? Deus não é homem para que minta. Repito, Deus não é homem para que minta. O que Ele disse a você, que você não pegou uma requisição espiritual, dobrou o seu joelho, colocou essa carinha santa no chão e disse, Senhor, faz cumprir a tua palavra. Faz cumprir a tua palavra. Deixa eu dizer para você uma coisa, ninguém vai viver experiências genuínas se não se colocar no lugar de peleja, de desejo, de diligência espiritual. Sabe qual é o nosso problema? Eu digo para vocês a verdade, digo para vocês total verdade. Nós não vivemos isso porque nós paramos os obstáculos facilmente. As primeiras batalhas que vêm, imagine se aquela mulher não fosse bem resolvida emocionalmente. Imagine Pedro, irmão, falando, isso é um absurdo. Pedro é Pedro, irmão, pensa. Ei, não é qualquer Zé Mané não. Pedro, como assim, Jesus? Um vaso de alabastro. Aquela mulher já fica meio assim, ó. Irmãos, ela não estava nem aqui. Se Simão tivesse levantado, mandado os seus servos colocar ela para fora, ia derramar o vaso do mesmo jeito. Sabe qual é o problema? Nós achamos que a gente vai viver algo genuíno na nossa história sem ter algumas pelejas. As pessoas que fizeram história nas escrituras tiveram que guerrear grandes batalhas, irmãos. A batalha que você está vivendo é porque a sua história é real, não conte falas não. É por isso que as batalhas estão acontecendo. Davi foi perpetuado como um rei exemplar, mesmo tendo feito um monte de coisa errada, como um adorador genuíno. Toda vez que um rei bom se levantava, falava, olha, assim esse homem foi fiel a Deus, assim como seu pai Davi. Mas Davi, para chegar naquele lugar, teve que vencer grandes batalhas.
E as batalhas de Davi, a gente fala que Golias foi uma grande batalha, a gente fala que os exércitos filisteus foi uma grande batalha. Ali ele estava acompanhado por muita gente, cercava ele. Imagina quando ele estava lá atrás das malhadas, que ninguém ouvia. E diz 1 Crônicas, ou 2 Crônicas, 1 Crônicas, se eu não me engano, diz que quando um leão pegava as ovelhas do seu pai, ele corria atrás daquele leão, o alcançava, abria a sua goela e arrancava a ovelha. Ei, pensa que batalhinha suave. Pensa no que você está vivendo aí agora. O que vocês preferem? Perseguir um leão, tirar uma ovelha da goela? Ou passar por essa tempestade? Para marcar uma história, nós vamos precisar passar por batalhas. Muito. José marcou a história, o seu nome está perpetuado na história, mas ele teve que ser traído pela tua família. Os seus irmãos tiveram que vender a vida dele. Esse homem foi escravo, esse homem foi prisioneiro, até chegar no lugar que Deus tinha para ele. Mas ele teve que enfrentar batalhas. O nosso problema é que quando as batalhas vêm, nós deixamos de continuar escrevendo a nossa história. Nós deixamos de escrever aquilo que Deus tem para nós escrevermos. Quando na verdade a gente tem que ter bom ânimo, como diz Tiago, ao passar pelas perseguições, pelas tribulações. Por quê, irmãos? Porque esse ânimo é que vai fazer que a gente passe. Se a gente não tiver ânimo, a gente é consumido por elas. Quem está ouvindo essa mensagem? Josué entrou na terra prometida, mas primeiro, irmãos, ele teve que guerrear, ele teve que atravessar Jordão, ele teve que carregar pedra, para deixar uma história marcada, ele teve que fazer muitas coisas. Acelerando para você ficar feliz comigo, ninguém marca uma história com entregas superficiais. Ninguém. Irmão, você pode ouvir isso o que você quiser em outro lugar, mas a verdade é uma: ninguém marca uma história com entregas superficiais, com entregas de conta-gotas. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. É Jesus, na hora que Jesus ia começar a se animar com você, você fala. Não dá para marcar uma história com entregas superficiais. Ei, me perdoe se você queria ouvir outra coisa, mas eu preciso falar a verdade para você. Não dá, entregas superficiais não dá. Não dá. Até onde nós estamos dispostos a ir? Paulo, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento e doutrinou a igreja de Cristo Jesus, ele teve que passar por grandes batalhas. Olha o que ele escreve em 2 Coríntios 4, 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada através do nosso corpo. Se você estiver enfrentando uma batalha nessa noite, tire um minuto e agradeça a Deus. Louve ao Senhor, porque talvez Ele enxergou algo em você que pode mudar não só a sua história, mas a história daqueles que te servem. Basta você encarar com bom ânimo essas coisas. Agora preste atenção, aquela mulher entregou tudo. Por quê? Porque ela tinha um exemplo, ela olhou para aquilo ali, ela falou assim: não, eu preciso preparar aquilo que esses homens não vão conseguir fazer. Eu preciso fazer a minha parte, aquilo que o Marcos sempre fala. Eu preciso fazer a minha parte nessa minha história. Eles não perceberam que Jesus ia ser crucificado, mas aquela mulher internamente, ela foi guiada por Deus a ungir a Cristo antes do seu sepultamento. Que ele recebeu duas unções, uma em João e a outra aqui, e eram unções diferentes. Uma, Judas o tesoureiro disse: gente, vamos vender. A outra diz aqui, Mateus disse, foi todos os discípulos. Entregas superficiais não vão ser suficiente para que a gente faça ou deixe uma marca real nessa vida. Não vão. Irmãos, quando Deus tinha algo para entregar, Ele entregou simplesmente Jesus. Quando Jesus tinha algo para entregar na cruz, Ele entregou toda a sua vida.
E sabe o que esse Jesus disse para nós? Ele fala para nós aqui em João 14:12: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo ao Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? A minha entrega, ela é um padrão para que todos façam a mesma coisa. A gente pensa nas obras, só nas curas, nos milagres, nas maravilhas, mas Jesus também efetuou grandes entregas. E aí, irmãos, qual é o nível da sua entrega? Qual é o nível da sua entrega? Essa é a verdade. Nós pensamos que nós vamos ser lesados ao entregar o nosso tudo a Cristo. Fica tranquilo, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, estou falando de devoção, de coração, eu estou falando de atitude. Olha só, nós achamos que a gente vai ser lesado ao entregar tudo. Jesus, quando ele entregou tudo, o que ele recebeu do Pai? Vou te animar agora. Jesus, ao entregar tudo que ele recebeu do Pai, ele recebeu um trono, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, ele recebeu um lugar, irmãos, inigualável. E sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Eu vou ler para você aqui em Romanos 8:32. Olha só, se nós entendemos que existe um padrão, se nós entendemos que existe um caminho a seguir, se nós entendemos que entregas superficiais não vão nos levar a lugar nenhum, e nós nos enganjarmos com o nosso tudo, a palavra de Deus diz em Romanos 8:38: aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, Deus, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia. Nós achamos que a nossa entrega vai nos custar tudo e não vai nos render nada. Deus deu o seu filho para ganhar o mundo, para ganhar eu e você. Havia na mente de Deus uma troca, um desejo. Eu dou Jesus, mas eu quero de volta todos aqueles sendo religados a mim novamente. Quando eu e você entregamos tudo para um Deus que não fica devendo nada para ninguém, Deus, ele também entrega conosco todas as coisas. Essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade. Até que ponto nós estamos dispostos a ir para isso? Olha só o que diz em Marcos 10:29-30. Diz assim: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Não é uma troca inconsciente. Quem que foi que te criou? Quem foi que me criou, irmãos? Ele conhece. Deus não exige nada de nós que nós não possamos dar. Mas a Bíblia diz que aquele que perde a vida, a gente acha que perder a vida é deixar de viver, mas é deixar de viver segundo os nossos desejos e paixões na alma, para viver uma vida guiada pelo seu próprio Espírito, a vida zoe, a vida genuína de Deus. E uma vez que a gente vive essa vida, a gente vai achar aquilo que a gente nunca achou. O nosso problema é que nós achamos que tendo uma entrega superficial, nós seremos salvos e tudo acaba aí. A salvação só é o princípio das coisas, irmãos. Tem um reino por vir.